Comecei a gravar agora, né? Então, Tá só vou ótimo, repetir para a obrigada. gravação. É, Tudo que nós experimentamos tem origem num pensamento nosso, num pensamento consciente ou inconsciente nosso. Tudo. E não há exceção para isso. Ou seja, o mundo que eu experimento sempre é uma projeção dos meus pensamentos. O que são meus pensamentos? As minhas crenças, as minhas ideias, né? As minhas resistências, tudo isso são pensamentos. Os meus julgamentos são resistências, são pensamentos. Todo julgamento, toda culpa, toda condenação, toda punição é uma criação de realidade, uma criação de irrealidade, da ilusão. Então, a gente tem que. O passo fundamental é reconhecer. Então, quando o Curso em Milagres fala que todo problema tem a solução intrínseca e que é necessário, o primeiro passo é reconhecer o problema. O que significa reconhecer o problema? Significa explorar aquele problema na sua integralidade, porque a nossa tendência é ao contrário, a minha tendência é querer fugir daquilo, é querer escapar daquilo, é querer não experimentar aquilo. E o caminho é o oposto disso, o caminho é realmente explorar aquilo. Então, por exemplo, como é que você explora a tua cidade aí, como é que é Nova Lima, né? Como é que você explora a Nova Lima, né? Vamos pegar o teu lugar aí. É conhecendo a cidade, as suas ruas, os seus lugares, conhecendo as pessoas, conhecendo a cultura. Então, quanto mais você se apropriar de tudo que tem em Nova Lima, mais você reconhece Nova Lima. E assim você vai fazer, por exemplo, com uma raiva. Você vai sentir a raiva na sua plenitude, na sua característica toda. Então, você vai perceber o tamanho da raiva, a localização dela, onde que ela está, em que chakra aquilo está, né? Qual é o peso daquilo, qual é a densidade daquilo, qual é a temperatura, qual é a umidade, qual é o som, qual é a sonoridade, qual é o gosto, qual é o cheiro, qual é a cor. Tudo isso está disponível. Então, quando você vai lá e realmente explora aquilo, você se torna uma só com a coisa, com aquela memória, com aquele trauma. E quando você se torna uma só com aquilo, é nesse momento de unicidade com a ilusão que você acolhe no que é real em você, que é Deus em você, que é o amor em você, que é a luz em você. E quando você acolhe aquilo, aquilo dilui e desaparece, porque era uma ilusão, né? Agora, cada memória dessa, ela, quando ela é repetitiva, quando N fatores vão gerando o mesmo tipo de memória, essas memórias vão se acumulando em uma espécie de comunidade de memórias, uma comunidade de traumas, que ficam enraizadas nos diferentes chakras. E essas comunidades de memórias, elas vão condensando. E na medicina isso é conhecido como somatização. Então, um conjunto de memórias, que pode ser sensações, emoções, sentimentos, julgamentos, vai se condensando e, de repente, na região daquele chakra, nos órgãos governados por aquele chakra, começa a condensar, começa a somatizar, e aí surgem, então, as doenças físicas, que a nossa medicina, você conhece, que é uma medicina sintomática, tem os remédios para o sintoma, mas não tem o remédio para a cura, né? E, então a pessoa às vezes passa a vida inteira, ou grande parte da sua vida, tomando medicamento para reduzir sintomas, né? Ou até vai para uma cirurgia, que também não vai resolver, mas que eventualmente alivia o que a pessoa está sentindo do ponto de vista do soma, do ponto de vista do corpo, né? Então, onde é que estão essas memórias, né? Elas estão enraizadas ou nos teus corpos densos e sutis, né? Então, nós temos várias camadas de corpo, você que aprendeu acupuntura entende perfeitamente isso, e nessas diferentes camadas dos nossos corpos estão as memórias. Ela vai lá e se condensa e ela fica ali naquele nível, né? E eventualmente vai condensando até somatizar na parte física, no elemento terra. Da onde elas surgem, essas memórias? Surgem das nossas resistências. O mecanismo que nós usamos para criar essas memórias, elas são criaturas também, é não querer sentir alguma coisa. E eu vou te fazer então um teatrinho que talvez você já escutou em alguma outra fala minha,
mas eu vou repetir de qualquer forma para a gente alinhar. Imagina que eu vou fazer um teatro aqui. Imagina que você tem 6, 7 anos de idade. Você tem uma mãe que é uma mãe do lar, uma mãe maravilhosa, amorosa, que cuida do lar. E você tem um pai que é um pai provedor, um pai amoroso, um pai trabalhador. E esse pai, ele tem um defeito. Ele é muito severo, extremamente severo. E por causa dessa severidade dele, ele chega a bater nos filhos do ponto de vista da educação. No resto, é tudo perfeito. E aí, você está um dia de tarde em casa, 3 horas da tarde, e você vai lá, a mamãe está na cozinha, e você pede para ela, mamãe, posso convidar os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas, para brincar na garagem? Daí a mãe fala assim, você já fez a lição? Não, já fiz, mãe, então pode. Então convida os teus amiguinhos. E você vai lá e convida menino, menina, para vir brincar na garagem. E na garagem tem uma bancada de ferramenta que o papai gosta de trabalhar, fazer trabalhos manuais em casa, consertar coisas, fazer pequenos móveis. E está lá na bancada. Lá. E você está brincando na garagem e tem uma caixinha envernizada de madeira, né? Envernizada, em cima da bancada. E nesse de brincar, você vai lá e pega a caixinha e dentro da caixinha tem uma furadeira que o teu papai ganhou de estimação do pai dele. E você começa a brincar com a furadeira e derruba a furadeira, cai no cimento e quebra a carcaça. O que que tu sente nessa hora? É, eu acho que sentiria culpa de ter quebrado. Ainda não é da culpa, né? Você sente, na verdade, um pavor. Eu É, ia falar medo. é. Corre um frio na coluna, da nuca até o cóccix. Corre aquele frio. E tu para de respirar para não sentir esse pavor. Você para de respirar. Por alguns minutos, alguns segundos, você para de respirar. E aí tu pega a carcaça, né, os amiguinhos se assustaram, você pega a carcaça, encaixa as pecinhas ali, põe de volta na caixa, na vã esperança de que ninguém vai descobrir que foi você, e coloca lá em cima da bancada. Aí você volta a respirar e aí você continua a brincar. E aí você esquece, continua a brincar. Mas você criou uma memória de pavor. Aqueles segundos que você parou de respirar para não sentir pavor, você criou uma memória de pavor. E agora você está brincando, chega ali pelas 5 horas, o papai chega do trabalho. Ele vê as crianças dentro da garagem, brincando, ele para no pátio, deixa o carro no pátio. E quando ele para no pátio e sai do carro, o que que tu sente? Eu acho que medo. Ainda não, você sente receio. Você sente um receio avassalador. E aí você para de respirar para não sentir o receio, né? E o pai entra, ele vem na tua direção, passa a mão na tua cabeça, aí tu te alivia, volta a respirar, né? Cumprimenta os teus amiguinhos e você respira, né? E você criou uma memória de receio em você. Agora tu tem receio armazenado num chakra. O papai vai lá, toma um banho, põe um macacão e vem para a garagem. Quando o papai entra na garagem, e vai em direção à bancada e ele vai exatamente na caixinha de madeira e pega a caixinha, o que que tu sente? Eu acho que Agora, medo mesmo. agora é medo. Agora é medo, agora embrulhou o estômago, agora ficou um gelo na boca do estômago, ficou gelado aqui, e ele abre a caixa e olha, pega a ferramenta quebrada e ele já sabe que foi você. E ele se vira para você e fala: Tu quebrou a minha ferramenta. Tu ganhei do meu pai, tu quebrou. E vem na tua direção, porque ele tem esse rompante, e te dá um tapa. O tapa pega no teu rosto. Pá, o que que tu sente aqui? Vai dor. Dor. E você não quer sentir dor. Então tu para de respirar para não sentir a dor. E você criou uma memória de dor no teu rosto. Agora você olha para os teus amiguinhos que estão todos de olhos arregalados, todo mundo parado, paralisado. E o que que você sente quando tu olha para os teus amiguinhos? Vergonha. Vergonha, muita vergonha. Você fica ruborizada, né? E você para de respirar para não sentir a vergonha. E aí tu criou uma memória de vergonha. E agora você se vira e olha nos olhos do teu pai. O que que tu sente quando tu olha para ele?
Medo, já sentiu. De Já sentiu, novo? já guardou. Aham. Vergonha, agora tu sente raiva, porque ele te deu um tapa, o tapa ainda está doendo no teu rosto, e você sente raiva. E se tu fosse o tamanho do teu pai, você pulava no pescoço dele. Mas você ama o teu pai, você não quer sentir raiva, você para de respirar para não sentir a raiva. E você criou uma memória de raiva. Entendeu? O que que é Entendi. memória? Memória é tudo isso que fica impresso em você. Todas as impressões que impressam em você, né? A lembrança é o filme que eu contei, a história que eu contei. A lembrança é a lembrança, é o episódio, né? Mas a memória é o que fica impresso em nós. E essas memórias são eternas. Elas só desmancham no dia em que você sentir cada uma daquela sensação, emoção, sentimento que você não quis sentir, que você parou de respirar para não sentir. E esse é o processo da cura, né? Então, essas coisas que você guardou e que você vai guardando ao longo da vida, sempre que acontecer um episódio minimamente similar àquele, você, de novo, você cria mais memórias. Elas vão amontoando uma em cima da outra, vão se condensando e vão somatizando ao longo do tempo, né? Então, o processo de cura é trabalhar e sentir essas coisas. Quanto mais você sentir tudo que seja, você cura. Então, o mecanismo para criar a memória, para criar o trauma, para criar o bloqueio, foi parar de respirar. O mecanismo para limpar é respirar aquilo, né? Então, a respiração, ela tem o objetivo de fazer você trazer à tona as memórias, elas vêm à tona, elas vêm para a tua consciência, e aí você sente aquilo, e aí você limpa aquilo. E aí o efeito que aquilo está causando desaparece. Você se desbloqueia, né? Você se torna cada vez mais lúcida. Quanto mais limpeza você fizer, mais lucidez você tem. Lucidez no sentido estrito da palavra lucidez, lúcida, né? Então, esse é o trabalho, né, da cura que você faz com a respiração. Muito bem. Agora, olha só que interessante. Você já aprendeu muito no SEM sobre o que que é ilusão. Então, tudo que é ilusão é isso que a gente guarda, porque a gente guarda algo que não tem no aqui e agora, está no passado. Qualquer coisa que caia no nosso campo de percepção sempre é um passado, nunca é algo no presente, porque no presente existe absoluta paz, absoluta alegria, absoluto amor. No eterno infinito aqui e agora, só existe paz, amor, felicidade, alegria, só isso que existe. Quando eu vou um pouquinho para o passado, que você se referiu ali, né? Vou para o passado, eu acesso todos os meus sofrimentos. Quando eu vou para o meu futuro, eu acesso todas as minhas angústias, né? Porque eu fico angustiado com o porvir, né? Então, eu sempre estou, quando estou no passado ou no futuro, eu não estou no presente. Se eu não estou no presente, eu estou na ilusão, né? O passado não existe porque já passou, o futuro não existe porque ainda não veio, ainda não foi experimentado, então ele não existe, né? Deus só se manifesta no eterno e infinito aqui e agora. Essa frase, para mim, ela é muito significativa. No eterno e infinito aqui e agora. É melhor até dizer assim, no infinito e eterno aqui e agora. O que que é infinito? Infinito não é o que é muito grande. Infinito é o que não tem tamanho. Não tem tamanho. Não tem um lugar onde começa, não tem um lugar onde termina. Isso é o infinito. Da mesma forma, o eterno não é o que dura muito. O eterno é o que não tem tempo. Também não tem início e não tem fim. Então é só nesse estado de infinito e eterno aqui agora que eu estou no presente. E toda a cura só pode acontecer nesse momento. É quando eu vou e me torno presente no aqui e agora. Então ali a cura acontece. Ali dilui toda a ilusão. E a respiração tem um papel fundamental nisso, né? Agora, por que que desaparece? Por que que quando eu sinto uma coisa que eu não queria sentir, aquilo desaparece? Porque quando eu sinto, eu só consigo sentir no presente.
E, mais do que isso, quando eu sinto, eu acolho naquilo que eu sou. Eu acolho aquela ilusão naquilo que eu sou, acolho no real. E aí eu quero te explicar então o que que você é, o que que nós somos. Você é a filha única de Deus, Maria Inês. Você é a filha única de Deus. E não tem duas filhas únicas de Deus. Não tem dois filhos únicos de Deus. Só tem um. E esse um se chama Maria Inês. Então, quem é o Toncal que está aqui falando com a Maria Inês? O Toncal é a Maria Inês, numa forma masculina, num corpo masculino, de homem, num outro espaço-tempo. Quem é o Marco Aurélio? O Marco Aurélio é você, numa forma masculina, num outro espaço-tempo. A Maria Luísa, o Bruno, né? É, o É, Bruno, o Fernando, né? Todos são você. Os teus pais, todos são você. Os teus clientes, todos são você. E você, como filha única de Deus, você foi criada, perdão, você é criada no eterno infinito aqui agora, com todos os predicados de Deus. E você tem alguns predicados que são básicos, que são fundamentais. O primeiro predicado que Deus te dota no eterno infinito aqui agora é a vida. Então Deus te dá, te doa a vida no eterno infinito aqui agora. E é por isso que a tua vida é eterna, porque ela é criada no aqui e agora. Então nunca tem um começo e nunca tem um fim. Não tem começo e não tem fim. Assim como Deus não tem começo e não tem fim, porque está criado no eterno e infinito aqui e agora. E Deus te cria no aqui e agora com todos os predicados do amor. Então tudo que é predicado do amor te é dado, né? Entre esses predicados, né, a gente pode chamar genericamente do amor. Então, você ganha a vida, você ganha o amor. A terceira coisa que você ganha aqui agora chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um poder magnífico, é um poder inimaginável, é um poder tão grande que nem Deus revoga, que permite que você faça o que você quiser. E Deus não impede você de fazer absolutamente nada. Você pode fazer o certo, você pode fazer o errado, você pode fazer o bem, você pode fazer o mal, e Deus não te impede. Você pode até destruir o corpo de uma outra pessoa, de um outro ser, e Deus não se importa com isso. Você pode até destruir esse corpo que tu está usando, e Deus não vai impedir que você o faça. Então, esse poder do livre-arbítrio é absoluto, é total, inquestionável. A quarta coisa que você recebe no eterno infinito aqui agora chama-se discernimento. O discernimento é um poder que te é dado, total, que permite você saber o que é certo e o que é errado. Você já tem essa bússola em você. Não importa a tua formação, não importa a tua educação, você pode ser a pessoa mais santa do mundo, você pode ser a pessoa mais pecaminosa do mundo, você pode ser a pessoa mais pacífica do mundo, você pode ser a pessoa mais hedionda do mundo. Essas pessoas, cada uma sabe o que é certo e o que é errado. Você pode pegar o maior facínora, ele sabe o que é certo e o que é errado. E com o discernimento, você também sabe o que é real e o que é ilusão. Ou seja, com esse discernimento que você já tem, você sabe o que no curso em Milagres é chamado de real e o que é chamado de ilusão. Você já sabe. Você já sabe. Nós vamos agora testar isso com você. Então eu te pergunto, o amor, o amor, ele tem os predicados. Eu te pergunto, a luz é um predicado do amor? sim, A sombra é um predicado do amor? eu acho que não. Não. A alegria é um predicado do amor? Sim, A tristeza é um predicado do amor? não, A verdade é um predicado do amor? sim, A mentira é um predicado do amor? não, A força é um predicado do amor? sim,
A fraqueza é um predicado do amor? não, A paz é um predicado do amor? sim, O conflito é um predicado do amor? não. Viu? O teu discernimento sabe. O teu discernimento sabe. Você pode pegar o dicionário, o Aurelião lá, pega uma canetinha daquelas marcadora amarela e vai marcando tudo que é predicado do amor. Você vai de A a Z e você vai marcar todas as palavras que são predicadas do amor. Aí tu pega a canetinha roxa lá e vai marcar tudo que não é predicado do amor. Você vai de A a Z. Você já sabe. E aqui que vem o segredo da cura agora. Agora você vai tomar ciência, você vai relembrar disso que eu vou falar, porque você já sabe o que eu vou te falar. Então, eu vou te perguntar agora: se aqui nessa mão eu tenho a luz, que é um predicado do amor, e nessa aqui eu tenho a sombra, que não é o predicado do amor, o que acontece quando eu apresento a sombra para a luz? A sombra desaparece. Porque ela não existe. Se nessa mão eu tenho a alegria e nessa mão eu tenho a tristeza, o que acontece? A tristeza também desaparece. Desaparece. Se nessa mão eu tenho a paz e nessa mão eu tenho o conflito, É, o conflito desaparece. aqui eu tenho a verdade e aqui eu tenho a mentira. A mentira desaparece. E assim vai. Nós podia ficar aqui até amanhã de manhã pegando predicados, predicados, você sabe o que desaparece e o que fica. Então, qual é a cura? A cura é eu pegar essa ilusão, que não existe, sentir ela completamente e aí apresentar para mim mesma. Você apresenta para a tua luz, para o teu amor, você apresenta para Deus em você. Aí, quando você pega uma ilusão e apresenta para aquilo que é real, aquilo desaparece, dilui, foi, não existe mais. Então, esse é o processo da cura. Você já praticou isso com a acupuntura? Você já praticou isso com qualquer tipo de massagem que você faça? Tudo que a gente faz nesses trabalhos é fazer a pessoa sentir aquilo que ela não quer sentir. E aí, quando ela sente, desaparece. É tiro assim como se nunca tivesse existido. Muitas pessoas não entendem qual é o Sim, mecanismo que está por trás das diferentes terapias. As diferentes terapias que funcionam são aquelas que levam você para o sensorial, faz você sentir e quando você sente, desaparece. Toda a ilusão desaparece quando é sentida. Então, se você sentir a tristeza, ela desaparece, mas se você sentir a alegria intensifica. Então, tudo que é real intensifica e tudo que é irreal desaparece. Então, esse é o processo da cura, simples assim. Para qualquer tipo de memória, é assim que a coisa funciona, né? Muito bem, o, o Tom, diga. só um minutinho. O que que é apresentar para você, Sentir, assim, nesse contexto? é sentir, Sentir? sentir, né? Sentir e acolher. É o acolhimento, né? Tu pega uma laranja, coloca ela na boca. Aí você vai sentir o sabor da laranja. E aí você absorve aquele sabor. Você se delicia com aquele sabor. Você aprecia aquele sabor. Isso é o acolher. Eu aprecio, eu me deleito com aquilo. Eu me permito. Mas não é, Diga, é- Não, perdão. Pode falar, Tom. Me permito? você permite sentir aquilo. É o Sim. pensamento que a gente tem que ter nesses momentos, porque a nossa tendência é resistir. E para É. resistir, eu paro de respirar. O que eu tenho que fazer é, uau, que legal que eu posso sentir isso. Por mais desagradável que seja aquilo, uau, que legal que eu posso sentir isso. E aí tem um segredinho. O segredinho, eu vou te contar agora que você já vai entender. Deixa eu só tomar um pouquinho dela. Quando num curso em milagre diz que um problema, a solução está no problema, e que para que o primeiro passo é reconhecer o problema, reconhecer é esse movimento que eu vou te ensinar agora.
Então você já sentiu coisas do tipo nó na garganta? Sente ou não sente nó na garganta? Já senti, mas não é uma coisa assim. Ok. Mas já sabe, você sabe o que é o nó, É, né? Você já sentiu aperto no peito? Você já sim, sentiu um buraco no peito? sim, Você já sentiu o famoso frio na boca do estômago? sim. Você já sentiu o furacão, o vulcão na boca do estômago? Você já sentiu uma sensação do tipo depressão sexual, falta de tesão, assim como tu já sentiu furor sexual? Você já sentiu as tuas pernas travadas? Você já sentiu as tuas pernas frouxas, né? Você já sentiu como se tivesse um muro, uma cortina na frente dos teus olhos? Você fala assim: eu não consigo ver uma saída. Ah, meu Deus, não consigo ver uma saída. Ah, meu Deus, não consigo ver uma entrada. Ah, meu Deus, não consigo ver o futuro. Ah, meu Deus, não consigo ver um caminho, né? Que são memórias que estão no chakra do terceiro olho. Você já sentiu um buraco aqui em cima, que é uma sensação de solidão, de isolamento? Assim como tu já sentiu uma aglomeração aqui, que parece que tem uma multidão te incomodando, tem excesso de gente, né? Tudo isso são expressões populares que demonstram aonde estão as memórias nos teus chakras. E essa coisa que tu está sentindo é a primeira coisa que tu tem que explorar. Então, vou pegar o exemplo aqui do nó na garganta. Vamos pegar esse mouse aqui, tá de ver? Consegue ver? Consigo. É. Então, o nó na garganta, quando você fecha os olhos e coloca atenção nele, ele vai estar em algum lugar. Então, ele pode estar mais para dentro, mais para fora, mais para a esquerda, mais para a direita. Não necessariamente ele está bem no centro, ele pode estar em qualquer lugar. Esse nó na garganta, quando tu coloca atenção nele, tem um formato. Parece uma bola de gude, um quadrado, um cubo. Ele parece alguma coisa, né? Um chuchu, sei lá. Esse nó na garganta, ele tem um peso. Então, qual é o peso disso? Você sente aquilo como pesado, é esmagador, né? Tem um tamanho, né? É o tamanho de uma bola de gude, de uma bola de futebol, o tamanho do planeta, né? O tamanho do universo. Tu sabe o que tu está sentindo. Esse nó na garganta, ele tem uma densidade, é uma coisa dura ou é uma coisa frouxa? Você sente aquilo, é uma coisa dura, não, é uma coisa frouxa, é uma coisa farelenta, né? Esse nó na garganta, ele tem uma umidade, é uma coisa seca ou molhada, você sente, parece uma secura ou parece um encharcado, né? Esse nó na garganta tem uma temperatura, é uma coisa que me queima, é uma coisa que me congela, é muito frio, é muito quente. Esse nó na garganta, ele tem uma pressão. Ele parece um aperto ou ele parece um buraco, um vazio. Esse nó na garganta, ele tem um som. É um som agudo, um som grave, um som oco. Esse nó na garganta, ele tem um gosto e um cheiro. Você sente o gosto e o cheiro. Esse nó na garganta tem uma cor. É azul, é roxo, é marrom, é preto, amarelo, esverdeado, né? Esse nó na garganta, ele tem um tamanho no tempo e no espaço. Ou seja, há quantas vidas essa memória está aqui? Há quantas gerações essa memória está aqui? Tu sente isso. Aí, quando tu estiver sentindo todos esses fatores, é que de fato você explorou, é que de fato você sentiu, é que de fato você está apta a acolher aquilo. E aí, quando você acolhe esse conjunto de fatores, você acolhe, aquilo desaparece, dilui e desaparece. Vou dar um exemplo para você que talvez você já tenha experimentado. Você já deve ter recebido massagens muitas vezes, né? E Sim, talvez você tenha até se formado como massoterapeuta e até feito massagem em alguém. Então, o massoterapeuta, quando ele vai lá, vai lá, reporta uma dor nos ombros. Ele começa então a trabalhar nos teus músculos dos ombros. E aí tem um nódulo ali. E ele fica mexendo com o dedinho em cima do nódulo. E você, né, e tá doendo assim. Daí ele fala,
Ele fala espontaneamente. Às vezes ele já aprendeu, ou ele fala espontaneamente. Respira, né? E até que você toma a decisão de respirar. Quando você toma a decisão de respirar, o dedo dele desliza e desmancha o nódulo. Não foi o dedo que desmanchou o nódulo. O que desmanchou o nódulo foi o sentir. Foi respirar e sentir. E aí desmanchou. Então, o massoterapeuta fica feliz porque ele acha que foi ele. Você fica feliz porque tu acha que foi ele. E não foi. O que desmanchou aquilo foi o teu sentir. Então, a manipulação que ele fez para que você sinta. Um bom massoterapeuta, ele sabe que é assim. E é por isso que os bons massoterapeutas incentivam você a sentir o que está sentindo. Ele incentiva. Os que não sabem disso, eles fazem a coisa de uma forma mecanicista. Funciona também, porque num dado momento, você toma a decisão de sentir para parar de sofrer. E quando você sente, desmancha, né? Às vezes a pessoa fica até roxa, de tanto que o massoterapeuta fica apertando um nódulo, né? E você não quis sentir, vai machucar, né? Deu para entender? Deu sim. É. Então, isso é o acolher, né? Então, são quatro funções que a gente executa durante uma sessão de respiração. É respirar de um jeito que você vai aprender nessa ou numa outra sessão, você vai aprender a respirar. Você vai relaxar naquilo que tu está sentindo, não importa o que seja, você relaxa, que é essa atitude de rendição, de entrega. A terceira coisa que você vai fazer é sentir o que está sentindo, não importa o que seja. Você sente completamente aquilo, que é sentir o que que é. Tamanho, peso, densidade, formato, todas essas características das coisas, de qualquer coisa. Sente isso. E a quarta coisa é acolher aquilo que tu está sentindo, é apreciar, é aceitar aquilo que está sentindo. Quando você faz isso, desmancha. Então, a tua mágoa, a, a gente num dada sessão, nós vamos trabalhar essa mágoa. Você vai sentir essa mágoa, né? E aí ela desaparece, porque ela é uma ilusão. Agora, pode ser que essa mágoa esteja aí há muitas vidas, há muitas vidas. Por quê? Porque essas memórias, igual aquelas memórias que a menininha de 6 anos criou lá na experiência com o pai, você vem acumulando esse tipo de memória desde antes do teu nascimento. Quando você já escolheu o seu papai e a sua mamãe, e você se aproxima deles para que eles façam o ato sexual que vai gerar o teu corpo, é você que influencia eles podem ter pensamentos a respeito de ter filhos. Por exemplo, eles podem não querer ter filho, ou um deles não quer, o outro quer. Eles podem, você resolveu ouvir menina e eles querem um menino, você pode sentir inadequação. Então, antes do ato sexual que gerou teu corpo, você já tem memórias. E aí vem o ato sexual em si. O ato sexual em si, ele pode ser muito traumático, porque dentro das famílias, né, dos relacionamentos de casal, há muito, por exemplo, sexo não consentido, de ambas as partes, não é só do homem. Existe o sexo não consentido, o sexo por obrigação. E o serzinho que está sendo gerado está percebendo isso. E aí você é gerada. E aí você passa os 7, 8, 9 meses no útero e você vai copiando o metabolismo da sua mamãe. Você copia tudo dela, corpo, formato do corpo, ou do pai. Você pode copiar dos dois, né? Porque você recebe os genes e a partir dali você vai copiando, vai fazendo uma cópia. É uma impressão. Teu corpo é uma impressão. E aí vai fazendo a impressão. Mas além de copiar o corpo, copiar todo o metabolismo, todo o funcionamento metabólico de um corpo humano, você também copia os comportamentos da sua mamãe. Nos 7, 8, 9 meses no útero, você vai copiar, por exemplo, como a tua mãe respira. Então você é uma cópia da forma de respirar da tua mãe, porque lá dentro do útero, nesse período, todas as emoções, sentimentos, sensações que a sua mãe passou no relacionamento que ela tem com as pessoas à sua volta, com os acontecimentos à sua volta, tudo isso mexe com o sistema endócrino da tua mãe. Neurotransmissores, hormônios circulando, e tu está copiando, tu está percebendo. Aí tu vai perceber que quando a tua mãe está com raiva, ela para de respirar. Aí tu percebe que quando ela fica com medo,
ela para de respirar. E aí você imita isso. Você imita isso, você aprende isso, né? E aí, quando tu nasce, você começa a imitar a respiração das pessoas à sua volta. Você imita a respiração do papai, imita a respiração dos irmãos, dos avós, você vai imitando, né? Você já teve filhos, você deve lembrar, quando eles eram pequeninhos, né? 1, 2, 3 anos de idade, eles sentavam no teu lado, ou no lado do papai e da mamãe, do jeito que a mamãe e o papai estavam respirando, eles faziam igualzinho. E chegava a ficar olhando para você, e aí respirava igual. A gente não percebe isso. Mas quem já Não. tem atenção para a respiração começa a perceber, né? Eu estava com as netinhas da minha companheira aqui em casa, cara, eu me